Salve, salve, torcedor colorado, salve, salve, torcedora do Esporte Clube Internacional. Hoje não é Rádio Inferno na rua, hoje é Rádio Inferno nas urnas, porque a gente precisa entender como funciona a eleição do Internacional. É isso que eu quero fazer nesse vídeo aqui, trazer um pequeno compilado de informações, né, das mais importantes e as mais básicas sobre como funciona a eleição do Inter. Só parando rapidinho aqui para te lembrar que esse vídeo tem o patrocínio de Banrisul com promoções especiais na Semana do Servidor. Aproveite as condições. E a gente precisa entender, primeiro, quem vota nas eleições do Internacional. Esse é o principal. Em quem as pessoas votarão, tu já sabe basicamente. Mas quem são as pessoas que vão votar? A gente precisa entender primeiro que existem duas etapas da eleição do Internacional. A primeira acontece agora no dia 9 de novembro, que é a eleição no Conselho. Primeiro, o Conselho Deliberativo do Internacional, e mais além no vídeo aqui eu vou explicar o que é e quem compõe o Conselho Deliberativo do Inter, mas enfim, o Conselho Deliberativo vota primeiro. E dentro do Conselho, dos mais de 300 conselheiros que existem dentro do Internacional, eles elegem das chapas que já estão ali concorrendo ao pleito, e caso alguma das chapas ganhe mais de 85% dos votos do Conselho, essa chapa é aclamada ali, né? O presidente é aclamado e não precisa nem ir para o pátio, porque aí os conselheiros já vão ter decidido quem é o novo presidente do Internacional, quem é o novo conselho de gestão do Inter, que também é um tema que mais pra frente a gente vai tratar melhor aqui no vídeo. Não é o que vai acontecer nesse caso, eu já posso te antecipar, não vai acontecer isso. Nenhuma das duas chapas vai ter mais de 85% dos votos do conselho. Então a gente vai ter o quê? As duas chapas com mais votos no conselho vão pro pátio. E aí tu já deve ter escutado muitas vezes falar disso, a eleição no pátio e tudo mais. O que é a eleição no pátio? É o momento em que chega a hora do sócio, do associado, da sócia, poder votar e escolher quem será o novo presidente do Internacional. Mas quais sócios e sócias podem votar? Todos aqueles que tiverem 16 anos completos até o dia 9 de dezembro de 2023, que é o dia da Assembleia Geral, que é o dia da votação, com votação virtual e também presencial lá no Gigantinho. O sócio também que vai votar, ou a sócia, tem que estar associado desde o dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, tem que ter se associado pelo menos no ano passado. Não pode se associar esse ano, ter se associado esse ano e já votar. Por que existe esse mecanismo? Porque, cara, senão seria muito fácil uma chapa que quer muito, por exemplo, vencer a eleição e ter o seu representante como presidente do Internacional, pagar muita grana para várias pessoas se associarem um mês antes da eleição, essas várias pessoas votarem nessa chapa e aí acabou a brincadeira, entendeu? Então, por isso tem esse tempo aí de pelo menos um ano como sócio para poder votar. E uma coisa muito importante desses sócios que podem votar, tem que estar em dia, tem que estar com as obrigações em dia até o dia 31. Agora, dia 31 de outubro de 2023. Não sei que dia tu tá assistindo esse vídeo, mas dia 31, já é muito próximo. Então, se tu tá vendo esse vídeo agora e tu quer votar, e cara, tu tem que querer votar. Se tu é sócio há mais de um ano aí, tu tem que querer votar. Se tu tá com um mês, 2 de mensalidades ali atrasado, aproveita agora já. Assim que tu vê esse vídeo, liga lá pro CAS, manda e-mail pra Central de Atendimento ao Sócio, regulariza a tua situação. Porque é muito importante votar nessas eleições. Tem só até o dia 31 para regularizar a tua situação e poder votar. Então são essas pessoas que podem votar, os conselheiros que votam nessa primeira etapa, na segunda etapa, os associados com mais de 16 anos, sócios há mais de um ano e com tudo em dia até o dia 31 agora, 31 de outubro. Então, começou novembro, tá com algum atraso ali, já era. Perdeu tua chance. É até dia 31 do 10 que tu tem para poder votar. E aí, muito importante, em quem votar? Claro que eu não vou te dizer aqui em que candidato votar, isso aí tu que escolhe, mas é que a gente precisa entender que na política do Internacional existem dois poderes, o Conselho Deliberativo e o Conselho de Gestão. Traçando um panorama, traçando um paralelo, né, com a política nacional, o Conselho Deliberativo do Internacional é como se fosse a Câmara dos Deputados
lá em Brasília. E o Conselho de Gestão como se fosse a presidência, ou seja, um é o legislativo e o outro é o executivo. Então, na hora de votar, né, na hora que tu for votar para escolher lá no Conselho de Gestão, o sócio vai estar escolhendo quem vai comandar o Internacional nos próximos 3 anos. Uma chapa que vai comandar o Internacional nos próximos 3 anos. No caso dessa eleição, nós temos 2 chapas e a chapa 1 é composta por Alessandro Barcelos como presidente e aí os 4 vice-presidentes, né? Dalton Schmidt Jr., Ivandro Rodrigo Morbach, Vitor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino. A chapa 2 é composta por Roberto Melo como presidente e os 4 vices, Léo Moura Centeno Júnior, Luciana Paulo Gomes, Mauri Luiz da Silva e Guinter Spode. Além do presidente e dos 4 vices, o Conselho de Gestão também tem a diretoria, que são os vice-presidentes especializados em alguma área ou os diretores, por exemplo, que vão administrar, as pessoas que vão administrar as seguintes pastas, como a gente chama aqui na política do internacional, né? O futebol, as finanças, a administração, o jurídico, patrimônio, marketing, relacionamento social, planejamento, negócios estratégicos e contratos imobiliários e patrimoniais de longo prazo e, por fim, o parque gigante, né? Então, cada uma dessas pastas vai ter ali um diretor ou um vice-presidente para cuidar de todos os assuntos que envolvem o internacional. A eleição do Conselho Deliberativo funciona da seguinte forma. Existem 300 conselheiros e eles têm mandatos de 6 anos, o dobro do Conselho de Gestão. Então, a cada 3 anos, 150 cadeiras do Conselho são renovadas, né? Tem eleições de 3 em 3 anos para o Conselho de Gestão, por mais que metade do Conselho vá permanecer por mais 3 anos ali, a outra metade acaba sendo renovada, né? Porque os conselheiros têm um mandato maior do que quem está no Conselho de Gestão, do que um presidente, por exemplo, né? Só que é meio quebrado isso para as eleições, para que a gente possa ter sempre uma renovação do Conselho Deliberativo do Internacional. E muito importante, o que faz o Conselho Deliberativo? Como funciona o Conselho Deliberativo do Internacional? Bom, conselho, como a gente já falou aqui, né, tem 300 conselheiros lá, tem gente que acha muito, eu acho que tem gente que reclama, né, que tem que mudar e tal. Acho que essa é uma discussão que fica para depois, porque é um pouco mais complexa. Mas são 300, eles têm mandatos de 6 anos e de 3 em 3, metade desses 300 aí sai para outros 150 chegarem. E o que faz o Conselho Deliberativo? Ele fiscaliza e regula ali o Conselho de Gestão, né? Quem vai estar fiscalizando e criando, digamos, novas leis para o internacional através das comissões de trabalho. O que são essas comissões de trabalho? Quais são as comissões de trabalho do Conselho Deliberativo? Tem a de ética e disciplina, relacionamento com sócios, patrimonial, eleitoral, assuntos legislativos, estatutários e regimentais, transparência, gestão de novos negócios e acompanhamento do planejamento estratégico. Então, dentro de todas essas comissões, vão ter conselheiros que vão estar ali tratando de todos esses assuntos e, claro, acompanhando também como vai funcionar cada pasta comandada pelo Conselho de Gestão. É isso que o Conselho Deliberativo faz. E além desses 300 conselheiros eleitos, ainda tem cerca de 40 conselheiros que são os conselheiros natos, que são ex-presidentes do Internacional, ex-presidentes do Conselho Deliberativo e tal. Isso até nem tem grande importância, mas o que tem grande importância mesmo para tu entender é o seguinte: a votação para o Conselho de Gestão é uma, a votação para o Conselho Deliberativo é outra. E isso é muito importante porque as chapas são diferentes. Podem ter chapas que estão dentro de uma das chapas que compõem o Conselho de Gestão, mas que no Conselho Deliberativo concorrem em outra chapa. É diferente. Vou pegar um exemplo. Durante essas últimas semanas aí saiu uma notícia de que talvez a Guarda Popular pudesse se lançar como um grupo político, lançar um grupo político para disputar as eleições no Internacional. Aí já vê aquele monte de comentários, meio sem noção mesmo, preconceituoso, de achar que todo mundo que é da organizada é marginal e é burro e não sabe o que acontece com a política do Inter, ou achar que a Guarda Popular está querendo lançar um dos capos para presidente do Inter. E não é isso, é fazer parte do conselho. É entrar com uma chapa para disputar o Conselho do Internacional, não lançar uma chapa para o Conselho de Gestão.
porque são duas eleições diferentes. Tanto que se a gente pegar a última eleição, a chapa que venceu, a chapa 5, o Inter Pode Mais, a chapa do Alessandro Barcelos, que venceu a eleição do Conselho de Gestão, não foi a chapa mais votada para o Conselho Deliberativo. A chapa mais votada para o Conselho Deliberativo foi a chapa 4, a chapa do povo do clube, que é quem detém o maior número de cadeiras dentro do Conselho Deliberativo. Eu vou deixar para outro vídeo, como eu já falei antes aqui, coisas mais aprofundadas sobre o Conselho Deliberativo. Uma delas vai ser a cláusula de barreira, porque isso eu acho que tem que fazer um vídeo específico sobre ela. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é a cláusula de barreira e por que há tanta aversão a ela por parte de alguns e há tanta gente que prefere a manutenção desta. Mas isso aí vai ser papo para outro vídeo. Agora, uma coisa muito importante sobre as eleições e acho que um dos principais pontos. A última eleição, a gente fala muito aqui da votação no pátio, a votação no pátio. E não é só no pátio mais, se falava isso porque antes tu tinha que ir até o pátio do Beira-Rio, votar lá no Gigantinho. Hoje tu ainda pode fazer isso. Mas, cara, a última eleição, que foi a maior eleição da história de um clube de futebol do Brasil, ela foi 100% online em função da pandemia. Agora ela não vai ser 100% online, tu pode ir votar no Gigantinho, mas tu também tem essa opção de votar de qualquer lugar do mundo pelo teu celular. Pelo teu computador, pelo teu tablet, onde tu quiser. Mesmo se tu for de Porto Alegre, mesmo se tu morar do lado do Beira-Rio, tu pode votar pelo teu celular, tu não precisa ir até o Gigantinho. Isso é importante demais, porque isso traz muita gente para dentro desse processo eleitoral. Muita gente que, por exemplo, não sairia lá da sua cidade para ir até o Beira-Rio, para ir até o pátio do Beira-Rio para votar de forma presencial, agora vai poder. Então, isso é importante demais. Todo sócio que tiver cumprindo com aquelas exigências de ter mais de 16 anos, de estar em dia, de ser sócio há mais de um ano, pode votar de qualquer lugar do mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido um pouco melhor. Claro, isso aqui é bem básico, assim, né, para tu poder ter uma noção do que é o processo eleitoral do Internacional. Se tu gostou, deixa o teu like, te inscreve no canal da Rádio Inferno e, principalmente, compartilha esse vídeo com outros colorados. Isso é muito importante. Manda esse vídeo para outros colorados que possam ter qualquer tipo de dúvida. E se tu tiver outras dúvidas, coisas mais específicas, alguma correção, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Valeu! E antes de finalizar, te lembrar que esse vídeo tem o patrocínio de Banrisul. Banrisul com promoções especiais na Semana do Servidor Público. Aproveite as condições.